E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Como começa o fim de semana de vocês? Eu acho que o meu comportamento ultimamente deve estar sendo extremamente frustrante para o pessoal que vem aqui por conta do BDO. E eu entendo isso, eu fiz várias promessas de conteúdo e nunca lanço, e parece que todo vídeo que eu lanço, esse pessoal fala, puta, ainda não é o vídeo que eu queria, droga. E eu só tenho desculpas a pedir para vocês. A verdade é que eu tô bem desanimado de BDO. Não que eu vá largar e não que eu tenha abandonado, ele tá aqui firme e forte, ele só tá devagar. Tem momentos em que estou extremamente empolgado e aí eu tiro o máximo de proveito desse tempo, e tem momentos em que eu tô desanimado e aí, para não largar, eu deixo ele em stand-by, eu deixo ele para segundo plano, e eu vou fazendo coisas que vão me dar resultado aí a longo prazo, mas sem muito ímpeto, sabe? Sem muita dedicação. E eu não gosto de fazer vídeo quando eu tô nessa fase morna, desanimada, né? Eu não gosto de fazer um vídeo porque eu tenho que fazer. Eu gosto de falar sobre coisas com as quais eu tô empolgado naquele momento. Por exemplo, esse joguinho aqui que eu paguei R$ 35 na loja da Windows e eu tô feliz pra caramba. Tem 300 níveis de dificuldade, eu tô apanhando do 95, então eu tenho entretenimento aqui pro resto da vida. Enfim, eu gosto de falar sobre coisas que me interessam falar muito no momento, e hoje eu quero trazer para vocês a história do meu mangá favorito. Quer dizer, não posso chamar de mangá favorito, foi um mangá aí que eu cruzei, né, ao longo da minha vida, mas que foi de longe o que eu mais gostei de ter lido. E foi uma história que me influenciou muito, que participou muito da minha formação e que eu quero compartilhar com vocês, porque eu gostaria que essa história fosse muito conhecida. Só que eu tenho alguns disclaimers a fazer antes. Eu tenho umas coisas que vocês precisam saber. Por exemplo, eu trombei com esse mangá num desses cafés que tem no Japão, que você paga por hora para ficar lá dentro, e é bem legal, porque você paga. Não tem só mangá, às vezes tem mesa de bilhar, tem um dardo pra você ficar jogando, tem cabines onde tem computadores e consoles pra você ficar jogando, como se fosse uma lan house, só que com muito mais privacidade. E aí você tem uma baita de uma mesa onde você tem todo tipo de bebida, sopa quente, chá quente. É legal pra caramba, lá tudo incluso no preço por hora. Você pode fazer o que você quiser lá dentro durante o tempo que você tá lá. E o ano é 2006, estamos em 2006. Minha leitura é marromeno. E assim, quando você aprende a ler japonês, o que você percebe? Que é muito fácil você aprender verbo, quer dizer, relativamente, né? Fácil você aprender verbo, é fácil você aprender os substantivos, as preposições, mas nome próprio é uma desgraça, ainda mais se você estiver lendo uma história medieval. Então eu não sei o nome do mangá porque eu não lembro mais, e eu não sei o nome dos personagens porque eu não lembro mais. Percebe que bizarro que é isso? Então, esse negócio de ler mangá, ele trouxe um efeito colateral para minha vida, que eu carrego e eu acho que eu vou carregar pro resto da vida. Eu meio que cago para nome próprio das histórias. E isso acontece em seriado que eu assisto, e isso acontece em livro. Às vezes eu pego um livro que tem um protagonista e um vilão, um mocinho e um bandido. Chega na metade do livro, eu não associo o nome aos personagens, eu vou criando os personagens sem os nomes deles. Isso é uma coisa bizarra que a leitura de mangá fez comigo, né? Porque nome de japonês pra mim é tudo igual, tudo parece, e é umas letras que não vale a pena ficar aprendendo. Pelo menos eu nunca prezei por isso. Talvez eu me arrependa um pouco. Na verdade, me arrependo um pouco, porque se eu fosse um pouco menos preguiçoso, eu teria aprendido todos esses nomes e isso enriqueceria muito mais a minha vida. Na verdade, não uso isso pra nada. Bom, pra que eu tô dizendo isso? Não me peçam o nome desse mangá porque eu não vou lembrar. Por falta de lembrar, eu já tentei muito lembrar ao longo da minha vida. E não me peçam os nomes também envolvidos no meio dessa história, mas a história eu lembro bem e eu vou passá-la. É uma história longa, eu tô falando aqui de 8 volumes, se não me engano. E eu vou dividir em pelo menos 2 vídeos. Eu vou tentar dar o contexto pra vocês, mostrar o que estava acontecendo nesse feudo, e depois eu vou falar as medidas que foram tomadas e as consequências dele. Eu acho que dá pra dividir em 2. Ao longo da explicação, leitura, né? Ao longo do vídeo, que eu espero que você escute aí enquanto você grinda, enquanto você coleta, enquanto você joga uma partida de HOTS, sei lá. Ao longo desses vídeos eu quero que você perceba o quanto esse feudo deles parece com o Brasil. O quanto você vai falar, nossa, parece um país aí que eu conheço, parece o lugar que eu moro. Sim, e é por isso que eu acho que eu gostei tanto dele. Mas a gente vai ter que combinar uma coisa. Você não vai terminar esses 2 vídeos falando, então é só isso que o Brasil precisa para mudar, como se você tivesse toda a solução na sua mão. É muito fácil atacar o problema e achar que você sabe resolver tudo e que as coisas só não se resolvem por falta de vontade.
a coisa não é simples assim. E aí, ao invés da gente se conformar com é uma bosta porque os caras não tomam iniciativa, é por falta de vontade, então é assim mesmo, não, ao invés de ficar nessa indignação que te leva a uma inércia, que você nunca sai do lugar, é melhor a gente tentar pensar em maneiras de como nós juntos podemos contornar esse cenário que a gente vive, se a gente consegue soluções pelo menos para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa família, ao invés de simplesmente se conformar com o fato de que a gente está nesse feudo mesmo e que nunca ninguém toma iniciativa nenhuma para mudar isso. Perceba que isso daqui é fundamental para os vídeos que vão vir aí sobre geração de riqueza, que eu sei que vocês tanto anseiam e que eu tô com muito pé atrás de como é que eu vou falar o que eu penso para que o que eu penso não seja mal interpretado nesse mundo tão polarizado que a gente vive. Tá, então vamos chamar de o feudo. Então a gente está lá no feudo. E primeiro contexto histórico. Eu acredito que essa história tenha acontecido mais ou menos ali em 1600 e pouco, depois da unificação do país pelo primeiro shogun. E a gente devia estar em algum... Não, do terceiro, na verdade, né? Do terceiro, já devia ser Tokugawa ali. Tô com medo de falar besteira. Enfim, para você, jogador de BDO, adolescente, formando sua noção de mundo, eu tenho que pensar, visualizar o meu público que não sabe bulufas do Japão. Como que eu te explico isso? O Japão ele vivia em guerra, então você tinha um monte de feudos e eles tinham que se defender e se atacar, e era muito difícil a vida de quem saía desses feudos. Aí dentro dos muros você tinha o senhor feudal, que a gente vai chamar esse cara de Tono-sama, e ele fazia pactos de... Não tinha na Europa aquele pacto de suzerano e vassalo, ele tinha o deles, né, o de senhor feudal e de nobre. O Japão tinha o deles, batia o cara lá na porta e falava: eu dedico a minha vida ao seu feudo e assim, eu dedico a minha vida a você, se você quiser que eu vá pra guerra eu vou, se você quiser que eu me mate, eu me mato, mas em troca dessa, eu vou fazer tudo que eu puder, mas em troca dessa dedicação você me dá proteção, você supre as minhas necessidades, e se eu morrer na guerra lutando por você, você cuida da minha família, se eu fizer uma cagada muito grande, você quiser que eu me mate, eu me mato, mas você pelo menos preserva a minha família. Era mais ou menos isso. Eu tô sendo muito cruel por banalizar demais um acordo que era bem grande, mas resumindo era isso. Esses feudos, o Japão ele foi unificado, depois assim o Shogun ele começou a cobrar impostos para a manutenção do exército nacional, e cada feudo ele deveria pagar tributos aí ao imperador. Embora tudo, teoricamente, né? Embora teoricamente tudo pertencesse ao senhor feudal, ao Tono-sama, existia ali uma divisão. Os produtores eles pagavam impostos que eram percentuais da produção deles, eles podiam reter uma parte para eles. Então, embora tudo fosse dele, não era assim: o Tono-sama escolhe quem vai comer o quê. Existia um pequeno comércio entre as pessoas ali para que pudessem existir outras profissões que não necessariamente dependessem de agricultura, e as pessoas trocavam coisas entre si. Nessa época, a moeda mais comum era o arroz. Era o arroz. Então, os samurais, quando eles iam, né, se vangloriar do set, quando eles iam se gabar do set deles, eles falavam: não, eu sou um samurai de 300 coco. Esse coco era na verdade um arrozal, e quando o cara chegava lá e falava eu sou full tet, eu tenho uma produção de 300 coco, significa que a produção de 300 arrozais todo ano ia para ele, e isso era uma quantia que ele comparava com o do outro. Não importa o que 300 coco comprasse, era mais do que o outro que ganhava 250, então ele era tet e o de 250 era tri. Era um negócio meio assim, né? Onde na verdade vale mais o valor simbólico da sua renda do que o que ela pode comprar em si, e o nosso mundo. A gente vive num mundo em que a coisa é desse jeito. E aí o que a gente tem? A gente tem um feudo que tá na merda. Por quê? Porque esse feudo está extremamente endividado com o Shogun, porque ele tem o percentual que ele precisa pagar lá todo ano pro Shogun, mas ele não consegue pagar. E muito pelo contrário, às vezes ele precisa pedir dinheiro emprestado, às vezes ele precisa pedir socorro, né, da federação, da União.
e tá lá, não consegue pagar as suas contas. Ele tem, que mais? Os agricultores, eles também têm uma dívida impagável com o senhor feudal, com o Tonosama. Eles trabalham, não conseguem pagar. Se eles trabalhassem por anos a fio, dando 100% de toda a produção para eles, para o Tonosama, eles não conseguiriam pagar suas dívidas. E aí eles estão numa situação muito similar à do que os escravos alforriados estavam quando eles foram novamente escravizados pela dívida. Então vamos falar um pouco de história do Brasil, bem rápido, bem superficial. Professores de história, me perdoem pelo sacrilégio que a minha explicação talvez seja. Talvez doa no ouvido de vocês escutar eu falando banalmente sobre isso, mas basicamente assim, Princesa Isabel foi lá e libertou todos os escravos. Aí eu olho para um escravo e falo assim, pode ir embora, esse mundo aí é teu. O cara não tem para onde ir. Ele fala, não, mas se você quiser, você pode ficar aí trabalhando para mim e eu tenho umas coisas aqui na minha lojinha. E o cara trabalha o dia inteiro na terra, ele ganha tipo R$5, ele chega aqui, a coxinha é 6. Percebe que esse cara ele nunca vai conseguir acumular capital para conseguir construir o feudozinho dele, né? O territóriozinho dele, ele nunca vai conseguir enriquecer. Então o que acontece? Todo dia ele trabalha, todo dia ele come 2 coxinhas, e aí o que acontece é que a dívida dele só cresce embora ele continue trabalhando para mim. Quando você pega um agricultor que se encontra nessa situação, ele acha que quanto mais ele trabalha, mais ele enriquece o senhor feudal dele, e que aquilo que ele consome nada tem a ver com aquilo que ele produz. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar o mínimo possível, ele tem que ser o mínimo produtivo possível. Quanto mais ele conseguir dormir em trabalho, melhor, porque na verdade o que ele está ganhando não é proporcional ao que ele gera. E quanto mais esperto ele for para chavecar na hora de pedir fiado, melhor. Então ele fala, pô, essa coxinha aqui tá pouco, você não tem como me colocar um risole aqui também? E aí assim, o cara ele se mostra legal, esperto, né? E para conseguir o máximo do esforço que ele colocou ali. E quando as coisas chegam num ponto desse, o senhor feudal, ele está sendo burro consigo mesmo, porque ele acha que ele é esperto, porque ele está conseguindo riqueza sem pagar, quando na verdade ele está desperdiçando riqueza, porque esse agricultor, ele nunca vai falar, olha, se eu fizer assim eu vou produzir mais, e se eu fizer desse jeito aqui eu vou produzir melhor. E se eu fizer dessa forma aqui, isso daqui vai dar mais lucro. Não. Por quê? Porque o cara ele já chegou num ponto em que ele tem ódio da riqueza, e quando ele tem contato com a riqueza, ele quer queimá-la, ele quer tacar fogo nela. Não sei se vocês perceberam, mas isso daqui já é o preparo do terreno para o nosso vídeo de geração de riqueza e dos problemas que impedem que a gente vá para frente. Então a gente tem isso, a gente não acha que o enriquecimento do país é resultado do nosso esforço. A gente, quando tem contato com a riqueza, a gente quer comprar logo um iPhone, porque a gente não sabe até quando a gente vai ter dinheiro na mão. E aí eu estou desviando do assunto e o ponto não é nem esse. Mas você percebe que os agricultores, então, eles estão desestimulados porque eles não acham que um dia eles vão enriquecer, porque eles sabem que eles vão continuar se endividando, então eles já perderam um estímulo produtivo. A dívida deles é impagável com o Tonosama, o que faz com que o Tonosama tenha uma dívida impagável com o Shogun. A gente está falando de senhor feudal e imperador. Aí, no meio disso, o que você tem? Parece o Brasil, né? Você tem uma nobreza extremamente mal acostumada. Essa nobreza ela tem hábitos caros, consumos caros, e ela vive de lobby, né? O que é uma nobreza que vive de lobby? Ela fica lá adulando o suzerano, ela fica lá adulando o Tonosama, fazendo de tudo para agradá-lo, e aí cada banquete a mais é um banquete a mais. Cada dia mais vivido na nobreza é um dia mais vivido na nobreza. Você sabe que aquilo vai acabar, você sabe que vai dar merda, mas enquanto você puder se perpetuar na classe mais alta, melhor. O que acontece quando você tem um monte de militares? Não vamos falar militares, que a gente vai arrumar uma treta, né? Enfim, quando você tem uma nobreza que sabe que vai dar merda, quando você tem militares aí que sabem que vai dar merda, mas que ainda estão na camada privilegiada, eles vão se perpetuar na camada privilegiada o máximo que eles puderem. Então, cada banquete a mais que eles conseguirem é um banquete a mais que eles tiveram na vida. Se amanhã acabar a comida e não tiver mais banquete, pelo menos todos aqueles em que eu podia comparecer, eu compareci. É mais ou menos isso. Então, os militares eles estão aí privilegiados. Enquanto eles tiverem... cada mês a mais que eles têm de pensão é um mês a mais de pensão. E o dia que não tiver mais dinheiro, acabou o dinheiro, pelo menos está comigo o dinheiro. Então, essa camada de nobres nunca vai falar assim, Tonosama, eu tô vendo que você tá ficando pobre, eu vou sair daqui da camada da nobreza para parar de te dar despesa, tá bom?
Nunca o cara vai fazer isso. Nunca, ninguém vai fazer isso. Então, sabe quando que o militar vai falar: veja bem, a previdência do país está em colapso, então eu abro mão aqui da minha aposentadoria porque eu acho que tem velhinhos mais necessitados do que. Nunca o cara vai fazer isso. Ele sempre vai achar que um jeito vai ser dado. E que o máximo que ele tiver de recurso, quanto mais recursos ele tiver, melhor. Agora imagina se isso cai na mão do agricultor, que está devendo um monte. Ele não só vai querer o máximo que ele puder arrecadar, como ele vai querer tacar fogo naquilo logo. Ele vai querer usufruir essa riqueza logo. Porque se ele for feito pegos com essa riqueza, o Tonosama vai lembrar que essa riqueza é devida a ele. Percebe o estágio em que a gente está, num ponto em que a gente tem ódio da riqueza, quando a gente gera riqueza, a gente quer consumi-la logo, e que a gente quer a última gota daquela última espremida, porque a gente acha que a gente merece, porque a gente alcançou aquele patamar, então a gente tem direito ao usufruto. Era mais ou menos como esse feudo, que a gente podia até chamar de Brasil quase, estava vivendo nessa história. Como se não bastasse. Então, por onde a gente já passou, porque esse corte fez eu me perder. Como se não bastasse tudo isso, cada feudo, embora o Japão tivesse sido supostamente pacificado e você tivesse um único exército nacional, cada feudo ainda tinha que treinar a sua própria defesa. Então, cada Tonosama tinha o chefe de artes marciais e ele treinava militarmente toda a defesa daquele feudo para que eles tivessem o mínimo necessário de defesa possível. Então, não é porque você tem a ONU, não é porque você tem, né? Não é porque você tem um monte de acordos de paz que você não vai ter o seu exército pronto para te defender caso o bicho pegue. Você precisa ter isso, sim. O lobby da instrução militar também fez com que a qualidade da instrução militar caísse absurdamente. Como assim lobby? Porque as pessoas ocupam espaço e depois que elas ocupam espaço, elas tentam se manter nesse espaço o máximo possível. E como que o cara chegou nesse espaço? Um exímio samurai, um cara muito bom, um cara muito foda, aquele cara que tirava um X20 e ganhava e batia em 20 caras. Esse cara era exímio, ele foi reconhecido pelo Tonosama e ele foi escolhido como chefe da academia militar. Ele começou a dar instrução militar, aí ele teve um filho, ele passou todo o conhecimento pro filho, o filho ficou lá continuando como professor, só que o filho ele já nasceu na vida boa, ele não passou o perrengue que o pai passou na selva, ele não passou o perrengue que o pai passou na guerra, ele não passou o perrengue que o pai passou na vida, ele já nasceu rico, ele já nasceu herdeiro de um respeito que o pai dele conseguiu para ele. Então ele continuou passando os ensinamentos sem ter se dedicado necessariamente a viver a arte militar da maneira que ela deveria ser vivida, e ele vai passando lá do jeito dele, e ele também treinou o filho dele. Então estamos no neto do samurai exímio fodão, que nem conheceu o avô direito e fica passando, e que não perde o posto por conta de lobby, porque ele é rico, ele é descendente de um samurai milionário, e por lobby ele se mantém lá. Só que ele está ensinando, né, o samurai, o samurai exímio, ele mandava os caras fazer 300 flexões e dar 500 espadadas na madeira por dia. O neto, ele tá fazendo os caras fazer exercício de glúteo para tornear o bumbum para ir pra guerra bonito. E assim, eu tô sendo irônico aqui, mas você tem uma queda de produtividade e de eficiência absurda que é mantida por lobby. Então, vamos lá. Olha que feudo bonito. Dívida federal com a União, não, dívida com o Shogun, né, com o imperador, impagável. A dívida estadual, quer dizer, a dívida do Tonosama, impagável pelos agricultores. Os agricultores sem estímulos de gerar riqueza e acumular capital, porque todo o acréscimo da produção ela seria paga em dívida que simplesmente se diluiria consumida pela nobreza. Os gastos da nobreza irrefreáveis, porque eles sabem que a merda está próxima e eles querem usufruir cada banquete a mais como se fosse o último. Você tem uma baixa produtividade e uma performance militar ridícula sendo dada por netos de samurais que haviam sido bons, mas que não carregam consigo nada além do nome da família de onde eles vieram. E aí você ainda tem uma elite intelectual de lobistas. Então, assim, é um monte de intelectual que nunca saiu do feudo, nunca teve contato com nada novo e que fica perpetuando aquelas mesmas ideias, aquela mesma ideia formada sobre tudo para todo mundo, e que poda todo pensamento novo que vem com ideias novas, querendo somar, querendo agregar, querendo fazer diferente.
Porque, por medo de perder o espaço deles na nobreza, eles impedem que outras pessoas pensem e desenvolvam formas de resolver os problemas que eles têm. Para quê? Para que eles não caiam no ridículo, para que eles não sejam desconsiderados, para que eles não percam o respeito, o pseudo-respeito e sabedoria que eles usufruem. E aí, como é que a gente sai dessa merda? Spoiler. Como que é? É teaser pro próximo episódio. Tá, aqui a gente passou por uns dois mangás ou três, mas é o mais importante. E daí, no próximo vídeo a coisa começa a ficar legal, porque aí a gente vê como que se solucionou. Vejo vocês daqui a pouco. Vou continuar gravando aqui.